resgate um título forte, né? Mas, de fato, é como que a gente precisasse entrar em outro mundo, o mundo digital, e resgatar seu filho para o mundo real, para a vida real, para o convívio familiar, porque foi um dos grandes atentados à família que a tecnologia trouxe. Mas olha só, a tecnologia não é de hoje que vem impactando. Aqui não está passando. Será que foi a ligação? Pronto. Tecnologia versus família. A gente pensa assim, todo mundo no celular, cada um com seu dispositivo, mas não é só daí, aí já é a bolha, né, atual, mas a tecnologia já vem atrapalhando, de certa forma, o convívio familiar há muito tempo. Vocês lembram quando antigamente só tinha uma TV na sala? Era uma TV que todo mundo assistia junto, sim ou não? Então, quando você, às vezes, assistia uma novela, daqui a pouco tinha uma cena mais picante, a mãe botava a mão na cara, mudava de canal, tirava de perto, tinha uma curadoria de conteúdo que você, enquanto criança e adolescente, tinha acesso. Faz sentido? E, de repente, a televisão ficou mais acessível, foi colocado um em cada quarto. E, a partir dali, aquele momento da família reunida, já houve uma dispersão. O micro-ondas, outra tecnologia que a gente não imagina, mas que já afetou a família. Por quê? Antigamente todo mundo tinha que se reunir, a comida só saía naquele horário, para comer quentinho era daquele jeito. Daqui a pouco, não, deixa que depois eu esquento o meu. Aí já não descia no horário. Enfim, a família foi se dissolvendo de uma forma lenta, através de outras maneiras de tecnologia. A tecnologia é positiva, ela traz conforto, ela traz facilidades, ela é importante para a nossa vida. Mas, como dizia minha avó, tudo demais é veneno. E se a gente, adulto da relação, não conseguir enxergar em que momentos ela está deixando de ser uma ferramenta e se tornando uma arma contra o convívio, a gente vai realmente perder esse vínculo. Faz sentido? Então, a tecnologia já está, de certa forma, interagindo na nossa vida há muito tempo, mas com os dispositivos olha só, na minha época é meio estranho, né, de falar, sou tão jovem, mas na minha época era um telefone fixo na sala. Então, quando alguém me ligava, meu pai, minha mãe atendia, quem é, quer falar o quê, por quanto tempo, você tinha alguém vendo o que você estava se comunicando, às vezes um palavreado, que jeito de falar é esse, menina? Não tinha orientação para tudo. Não era nem sem fio, né? Então, só ficava naquele ambiente da sala. Daqui a pouco o telefone foi para o quarto, daqui a pouco o telefone veio para a nossa mão. E deixou de ser só um telefone, virou um computador no nosso bolso, na nossa mão. Então, quem aqui pode dizer com certeza com quem seu filho está falando? Com que ele está interagindo? Que tipo de conteúdo ele está vendo? Isso tudo tem um impacto real na vida dos nossos filhos e no convívio em família. Faz sentido, gente? Então, olha só. Quero falar dessa dor invisível da adolescência. Mas essa dor começa na gente. Há uma dor que não se fala muito do pai e da mãe que, de repente, perde o filho criança, né? E é muito rápido como isso passa. E tem aquele luto de uma criança que lhe via como um super-herói, que tinha um vínculo mais afetivo, muitas vezes, e daqui a pouco ele vai se distanciando aos poucos, até que você não consegue mais ferramentas, não encontra ferramentas para acessá-lo. E aí ele tem esse celular na mão, ele vai para o quarto e fica lá. Né? Tem gente que diz assim, meu filho não dá trabalho, passa o dia no quarto. Mas fazendo o quê? Consumindo o quê? Aprendendo o quê? E daqui a pouco, quando você quer acessá-lo, está tão distante que você não consegue mais. E essa dor invisível da adolescência, ela diz o seguinte, o problema não é o celular, é o vazio que o celular preenche. É o vazio da autoestima baixa. Se já era difícil para nós, né, há 20 anos, quando éramos adolescentes, se a gente já era comparado, principalmente a mulher, se a gente já tinha dificuldade de lidar com grupos, a gente queria se sentir pertencente, fazer parte de algo, e era difícil para a gente se encaixar muitas vezes, imagina hoje, com tantas outras pressões, uma vida exposta cada vez mais prematuramente. Então, eu sou comparado o tempo inteiro. Eu era comparada com uma prima minha, mas agora a gente é comparado com o mundo. E isso tudo afeta a autoestima. No momento em que os nossos filhos, não é nem porque eles querem, não. A imaturidade, ela é uma realidade do jovem. Porque ele tem o córtex pré-frontal, ainda não está totalmente
né, pronto, preparado para tomada de decisão, para autocontrole, para regulação emocional. Tudo isso é biológico, é orgânico. Aí você soma isso a uma realidade social que impõe muito mais desse emocional. Nessa vida exposta, repito, nesse distanciamento entre as pessoas, porque o celular nos aproxima de quem está longe, né? Mas também nos distancia de quem está perto. Vira, muitas vezes, uma camada entre os olhares. E aí vem uma outra problemática. Seu filho consome, né, na internet, e olha, a média brasileira de permanência na internet é de 9 horas por dia. E eu estou falando de um dia normal de aula, imagina agora nas férias. Então, o jovem brasileiro fica 9 horas todos os dias. É mais tempo do que dormindo, é mais tempo do que estudando, é mais tempo do que na escola. Ainda que ele... E aí a gente tirou o celular da sala de aula, né? A lei tirou o celular da escola, que já foi um avanço realmente importante. Mas se a gente tira o celular e não coloca nada em troca, no sentido de presença, você tira o celular da mão dele, mas ele vai segurar o quê? Ele vai segurar a sua mão? Ele vai lhe acessar? Então, é por isso que a gente veio aqui para refletir sobre tudo isso. Sim ou não? Gosto muito quando é presencial, que aí eu tenho esse feedback, mas vou fazer o meu melhor aqui também no online. Vício em dopamina, outra realidade nos nossos jovens. Dopamina é um hormônio que é positivo, porque ela dá a ânsia de algo positivo que vai acontecer. Só que agora a gente está o tempo inteiro com doses cada vez maiores, mas mais rápidas. Então você cria, de fato, um vício em dopamina. Nossos jovens estão cada vez mais ansiosos. A depressão é uma realidade. Os números de suicídio até, por falta de ferramenta de interagir com o mundo real, de lidar com frustração. Muitos de nós vivemos frustrações dolorosas, traumas na nossa infância, e a gente decidiu que com os nossos filhos a gente, né, ia proteger tudo. Nada ia ser doloroso para eles, porque a gente não queria que eles sentissem a dor que a gente sentiu. Mas muitas dessas dores, e eu não justifico todas, mas muitas delas lhe forjaram a ser o adulto que você é hoje. Muitas delas lhe limitaram, mas muitas também lhe ensinaram a lidar com essa frustração. E os nossos filhos estão sendo treinados como? Se tem tantas outras facilidades. A espera acabou. Se eu tenho fome, eu tenho iFood. Se eu tenho que chegar, tudo está muito na palma da mão, é o Uber, nada tem espera, nada tem processo, tudo é imediato. Se eu estou por 1 minuto numa fila de espera, até nem se pega mais fila, né? Porque tudo é no celular já para resolver. Mas se eu estou esperando para ser atendido na consulta, não tem tempo de espera, é celular, é interagindo o tempo inteiro. Eles e nós, a gente tem que reconhecer que esse é um vício que não é só do adolescente, esse é um vício nosso, da humanidade. Mas a gente ainda teve a experiência da vida analógica. Os nossos filhos são uma geração completamente digital. A gente viu essa transição. Nós somos os últimos que vimos essa transição. Nós vivemos num mundo em que dava para brincar na rua, né? Não num condomínio fechado. Ainda consegue contar num condomínio, mas quem não tem esse acesso, menina dentro de casa. A gente viveu num mundo em que tinham mais irmãos. Eu gosto de citar isso para a gente ter uma visão global também. Minha bisavó teve 27 filhos. Minha avó teve 8 filhos. Meus pais tiveram 3 filhas. E eu tenho uma. Olha só. A quantidade de pessoas com quem a gente tem interagido, o tamanho das famílias, como tem diminuído. Então, são várias as questões que trazem essa dor invisível que os nossos adolescentes sentem. Então, é por isso que a gente tem que fazer essa reflexão nossa, adulta, para poder interagir com eles de uma forma mais assertiva. Faz sentido? E, gente, e aí a gente traz essa culpa, porque a sociedade mudou, a gente trabalha muito mais tempo fora, é como se a gente precisasse ter muito mais dinheiro para poder prover uma família. Sim ou não? Antigamente, no interior, minha família é do interior, é como que o mais velho criava o do meio, que criava o mais novo, então tinha muito mais rede de apoio. Hoje em dia, por mais que você tenha menos filhos, é um custo muito mais alto. Até para interagir com todas as demandas que surgem de um mundo cada vez mais capitalista também, e mais veloz, e mais competitivo. A gente agora abriu as fronteiras para tudo, a internet traz esse acesso ao mundo inteiro. Então, todas essas pressões dos nossos filhos, a gente quer o quê? Muitas vezes, compensar. Compensar por se sentir culpado.
A gente tem a culpa, né, de não estar presente como os nossos pais muitas vezes tiveram, ou não, mas até para prevenir essa dor neles, a gente se sente culpado também. Ou por impaciência mesmo, o mundo está veloz para nós também. Então, o humor, a saúde emocional, de modo geral, tem sido afetada, sobretudo depois da pandemia. Tem vários dados que trazem isso. Então, a gente tenta compensar. Poxa, estou cansado, né? Depois fica aí com o celular, vai para o seu quarto, é bom que não me dá trabalho. Na escola, agora eu vou falar enquanto educadora, a gente vê muito essa discrepância entre comportamentos. Muitas vezes o pai diz, meu filho não é assim em casa. Mas, lógico, ele não tem que confrontar nada. Em casa, ele passa o dia no celular dele e está tudo certo, ninguém confronta. E na escola, ele tem que seguir horários, tem que seguir prazos. E aí vem outra grande dificuldade. Ele não ter mais o treino da paciência, e a escola ainda é um ambiente, muitas vezes, né, ainda é aquela educação tradicional que traz uma aula expositiva, em que ele vai interagir menos. E é por isso também, eu falo agora enquanto educadora, a gente está trazendo essa revolução para o ambiente educacional. Nós precisamos voltar a interagir com esses jovens, entendendo também a linguagem deles, fazendo esse meio de campo. Faz sentido? Vai mandando feedback aí. Se eu não estiver falando rápido demais, porque é muito conteúdo, eu tenho que condensar de certa forma. E aí a gente tenta compensar essa ausência e essa culpa com presentes, né? Tudo tem acesso, muito fácil. Surgiu uma coisa nova, se meu filho tem, até porque ele vai dizer, eu sou o único que não tem. Quem nunca ouviu isso? Mas eu sou o único que não tem. A minha filha, Nina, ela teve celular com 14 anos só. Já tinha todo mundo da turma dela, os colegas dela, os primos dela, já tinham celular antes. Mas eu tinha muito determinante na minha cabeça que seria nocivo para ela. E realmente foi uma coisa muito positiva vê-la interagir com o mundo real o máximo de tempo possível para ter as ferramentas de interação no mundo digital, emocionais sobretudo. E mesmo assim ela não está isenta da armadilha. Eu já peguei o celular da minha filha e já vi conversas que eu julgo absurdas. Mas eu tinha esse acesso para pegar o celular dela justamente por uma confiança construída. E ela mesma questionou algumas coisas, tipo, isso aqui não é algo que comunga com o que eu aprendi. Agora, se essa criança, se esse adolescente não tem repertório para julgar o que vê na internet, com acesso amplo a qualquer conteúdo, se ele não sente o vínculo da confiança com os pais para justamente acessá-los no momento em que ele sente dúvida, ou se sente só julgado o tempo inteiro. Então, é mais fácil eu esconder ou evitar do que eu me expor e ser julgado ou ser castigado. Então, esse vínculo da confiança é importante e ele não é comprado com presente. E nem com liberdade excessiva. Tem gente que diz assim, eu estou criando um menino para o mundo, então deixa ele decidir. A liberdade... Não. Liberdade, que se confunde com a autonomia, mas é uma liberdade excessiva, ela é, na verdade, um abandono. É um abandono disfarçado de autonomia, em que você julga seu filho capaz de decidir quando nem biologicamente ele é. Sobretudo sem os recursos, né, de acesso a você quando precisar, de confiança mútua, dessa ponte de confiança muito grande. Eu tenho certeza que você veio aqui nessa live, buscou, através desse conteúdo, participar por uma preocupação. Você reconhece que algo precisa melhorar, mas, sobretudo, você veio por amor, porque se importa, porque não quer desistir. E, às vezes, essa preocupação e esse amor justifica algumas ações, e a gente não está aqui para julgar as ações, mas a consequência delas. Liberdade excessiva ou, aí vamos lá para o oposto, uma vigilância muito grande, que também disfarça uma falta de confiança. Você não precisa se disfarçar para vigiar seu filho, ele precisa entender que é importante que você saiba o que ele está fazendo. Que é seu papel enquanto pai, enquanto mãe. Então, sim, tem muitos dispositivos, e eu não sou contra nenhum deles, de pai espião, né, que você coloca para saber com quem seu filho está interagindo. Eu não sou contra eles, eu acho que sim, são importantes, mas muitas vezes você precisa deixar isso aberto, numa conversa franca, do quanto você se importa. Seu filho quer ver sua vulnerabilidade? Também. Você não precisa fingir que sabe de tudo, mas ele precisa saber que você quer descobrir, junto. Faz sentido, gente? Faz sentido, André? Faz sentido demais. Faz sentido. Então, recapitulando esses erros, porque muitas vezes o erro não está só no pai ausente.
né? O pai ausente gera feridas muito grandes, o pai e a mãe ausente. Mas, às vezes, um pai presente que é ansioso, que não consegue regular as próprias emoções, que não sabe interagir, não busca essa linguagem de acesso aos filhos também, né, geram esses problemas, esses erros dos bons pais. Ok? O Caio falou que com certeza ninguém vai sair da live sem levar nada de útil uma nova perspectiva. Esse é o intuito. Obrigada, Caio. Espero tocar muito. Eu quero muito... Antes, agora, preparando a live, eu estava recapitulando e até me emocionei porque eu fico imaginando isso virando ação nas casas. Se for só uma palestra, se você só pegar um conteúdo, achar bonito, se tocar, mas não gerar ação, não vai funcionar, não vai ter uma real mudança, transformação. E o intuito aqui é esse. Entre likes e silêncios. A linguagem dos adolescentes. Muitas vezes a gente pensa que o nosso adolescente, nosso filho, nossa filha está distante e ele não se comunica mais. Mas tudo comunica. O jovem nunca leu tanto quanto hoje em dia. Tudo ele está lendo o tempo inteiro, né? Mas numa linguagem muito adaptada, muito condensada, muito direta, muito veloz, sem tempo de maturação do conhecimento. É por isso que a gente tem muita informação e pouca formação. Hoje, uma criança de 7 anos foi exposta a mais conteúdo do que um filósofo grego. Só que o filósofo grego tinha tempo de pensar sobre o que pensava. O jovem hoje não. Ele só consome, não absorve, não transforma informação em conhecimento e muito menos conhecimento em sabedoria. Que é aí que está o X da questão. Mas esse silêncio também é uma maneira dele se comunicar. Ele também está falando com você através desse afastamento. E a gente precisa entender. A linguagem deles mudou muito, inclusive tem até dicionários. Hoje eu estou me informando através da internet também, que essa internet também é essa ferramenta positiva, de nos trazer esse conteúdo, de entender como eles se comunicam. Não é só o você que virou VC, né? Mas assim, compreensões absurdas sobre palavras inteiras, frases inteiras, compreensões distintas. Porque, repito, se ele não teve o convívio com adultos que estavam presentes, realmente interagindo e orientando, e muitas vezes por justificativas plausíveis, mas que ele foi buscar esse preenchimento no mundo da internet, essa comunicação foi o que virou repertório para ele. E é muito arriscado. É muito arriscado. O intuito dessa live é fazer com que você reflita como você vai se tornar o maior influenciador da vida do seu filho. Não aquele mais bonito ou que tem mais engajamento. Não, você. Ele vai interagir com o mundo digital porque ele já é uma realidade e ele tem seus pontos positivos. Mas quando ele precisar ser confrontado com alguma ideia, com alguma questão ética, com alguma questão moral, ele vai ter o seu repertório. O que você falava como linguagem para ele lhe ajudar a decidir. Faz sentido? Quem de nós não lembra uma frase? Meu avô dizia muito isso, meu pai sempre me disse isso. E a gente está perdendo isso. É uma comunicação tão falha que o que será que os nossos filhos vão dizer que a gente dizia quando eles forem adultos? Quais são as referências de repertório que eles vão ter sobre a nossa comunicação com eles hoje? Ou eles vão só lembrar de frases, de memes? Faz sentido, gente? Então, esse silêncio e essa linguagem nova dos adolescentes, a gente precisa estar a par e precisa buscar esse vínculo para poder se comunicar. Imagina que tem na mesma casa pessoas falando idiomas diferentes. Difícil, né? E realmente como fossem idiomas diferentes. E quando você tem filhas de idade diferente, como, né, de 18 e de 6 anos, são mais linguagens ainda. Então, precisa ter momento de presença. Essa presença é, sem dúvida, extremamente importante. Deixa eu voltar aqui só para trazer um insight que eu anotei aqui sobre essa autoestima dos pais, né? A gente querendo preencher algumas coisas, compensando essa ausência, muitas vezes está numa questão de autoestima nossa, né? De desejar muito que nosso filho nos ame e que a gente não se sinta rejeitado por ele de certa forma, quer ser aquela mãezona, aquele paizão amado. Mas se a gente tem autoestima suficiente para não depender desse amor, olha, isso é delicado de ouvir, tá? Não depender desse amor, mas ter muito nítido que as consequências dos atos nos filhos vão forjar seres humanos melhores, que quando maduros suficientes vão reconhecer esse amor, é mais importante. Porque
Porque em nome desse amor a gente às vezes é permissivo. E esse amor não precisa, né? A não ser que a gente tenha um problema na nossa própria autoestima. Aí a gente precisa sempre da aprovação de todo mundo, inclusive dos nossos filhos. Então é outro ponto que dá uma live inteira só sobre isso. Até já me ofereço para fazer, mas fica mais esse insight. É muito bom, né, a gente ser amado pelo filho, mas ele nem tem maturidade para entender o que é amor. Quando ele for bem educado e sentir esse amor de fato, porque o amor não é uma coisa abstrata, ele tem que ter ações. E o cuidado, a orientação é uma linguagem do amor, das mais se sentir visto. Porque às vezes essa liberdade aqui está dando um abandono. Sim ou não? E nesse silêncio que muitas vezes se gera por esse abandono, dessa liberdade excessiva, ou dessa vigilância que também afasta, que o meu pai só fala comigo para brigar, só fala comigo para criticar, tudo que eu faço está errado. Ele vai se afastando para se proteger dessa angústia de lidar com uma pessoa que só critica. E eu entendendo essa linguagem, eu consigo me comunicar. Aí você faz aquele pensamento, né, aquele insight. Nesses 30 últimos dias, quanto tempo, se você fosse dar um número, humilde e honestamente, somando todos os momentos de interação real, olho no olho, conversando sobre coisas que não era briga, que não era conselho, soma quanto tempo? 10 horas, talvez? 5 horas? Em um mês? Você precisa fazer essa reflexão. Quanto tempo de interação que gera uma ponte, não um afastamento? É algo para a gente pensar. E começar a preencher esses espaços, esses silêncios com presença. O problema, quando a gente fala do resgate, não é só do jovem. Aí vem um grande insight desse evento. Não é o resgate do jovem somente. É o resgate da comunicação na família. De momentos juntos. Do vínculo. Resgatar o vínculo. Ok? Então, importante, vamos passar adiante. E aí tem um método, gente, porque a gente vem aqui buscando ferramentas, os insights. Não funciona nenhuma ferramenta se não tiver um insight, se não tiver a ficha caindo, realmente o reconhecimento do que pode ser melhorado, porque senão a gente vai criar desculpas. A gente tem muitas, né, para dar. Tem o trabalho, tem a velocidade do tempo, do mundo, tem as demandas em casa, tem a dificuldade de acesso aos filhos, a gente podia passar uma palestra inteira só falando, criticando os jovens, mas isso não ia ajudar em nada. Essa realidade a gente já sabe. A gente podia trazer casos como o extremo, né, que aconteceu recentemente de jovens que estavam vivendo um mundo artificial, um mundo virtual, que foram capazes de matar os próprios pais. Mas isso não é para ser, isso assusta, isso pode virar, de fato, e tem que virar algo para ser refletido, mas, sobretudo, a gente se avaliar. Porque a mudança tem que vir de quem tem a maturidade para isso. Né? Não adianta só criticar, brigar e exigir sem dar o espaço, o caminho de volta. Repita aquela frase do começo. Tira o celular da mão e não dá a sua mão para ele segurar. Então, a gente vai criar mais um vazio. Ok? E o método, né? Porque a gente precisa de ferramenta. Ninguém nos ensinou a ser pai e mãe. A gente foi na experiência mesmo. Mas o seu filho precisa de raiz e asa. E aí são os 3 pilares desse método Conexão Real. E olha só, o presente que vocês vão receber depois, lá no grupo do WhatsApp, no chat, vocês vão receber um PDF, né, um documento com esse método, o manual desse método para você aplicar em casa, com reflexões e com estratégia mesmo. Gostam disso? Depois eu quero ver se eles gostaram da ideia de ter isso escrito como um manual. A gente sabe que relações humanas não vêm com manual. E nem todos os manuais servem para todas as realidades. Mas quando a gente tem um norte, algo para pensar sobre, a tendência da gente fazer melhor cresce bastante. Então, esse método tem 3 pilares. O primeiro, presença significativa. E essa presença significativa não precisa ser muito tempo. Ninguém tem mais tanto tempo para estar em casa. Antigamente, voltando, eu gosto sempre de fazer referência do interior, em que meu avô chegava da roça, a família toda se reunia no alpendre, ia ouvir o rádio, que era, nem TV tinha, e todo mundo tinha que conversar e interagir. Realidade absurdamente diferente hoje. A gente não pode exigir esse tempo todo. O ideal é que tivesse mais tempo, sim. Mas mais qualidade no pouco tempo que se tem também é uma ferramenta poderosa. Então, a gente fala, e a neurociência já traz
15 minutos. 15 minutos de uma interação presente. E aí, assim, não é exigir que ele não esteja com o celular, não. Mas você também. Você também. Sem celular. Como um compromisso que vocês têm. A gente tem que atender tantos compromissos, né? Existe que ele cumpra tantos compromissos também, mas a gente não tem o compromisso palpável, muitas vezes, com estratégia para interagir em casa. Então, 15 minutos por dia de presença real. Ah, Bruno, eu já tenho esses 15 minutos, todo dia eu vou levar ele na escola, são 20 minutos. Não, não é isso. Ele vai mexendo no celular atrás, você já vai prestando atenção no trânsito, não tem aquela interação, muitas vezes, que é outro, já vai para outro assunto, mas que é outro crime contra a humanidade, a gente ter que, né, interagir, perder as manhãs, manhã em família, tudo é muito com pressa, corre, arruma a mochila, bora, nem come direito, entra no carro, o trânsito cada vez maior, então é tudo muito estressante. E a gente não está tendo vínculo, então esse aí não é desculpa. Não, mas a gente almoça todo dia junto, que é muito raro já. Se almoça todo dia junto, ótimo. Mas será que não almoça mexendo no celular? Querendo ou não, é muito rápido que a nossa atenção sai. A facilidade com que a gente se distrai é gigantesca. Nossos jovens têm muito isso, mais ainda. Então, tira mesmo, desliga o celular durante a refeição. Se esse é o momento que vocês têm para interagir. Ou então, coloca lá, no compromisso da família. Todo dia, tal hora, você vê uma hora conveniente, nós temos 15 minutos para conversar. Você vai falar sobre como era a sua adolescência. Vai linkar, vai fazer um vínculo do seu filho adolescente com você adolescente, as realidades distintas, mas, sobretudo, isso gera um vínculo muito grande. Porque ele não vai te enxergar mais só como aquela pessoa que já conheceu, adulta, que só manda, que só briga, ou que tem medo, né? Aquela mãe muito permissiva, aquele pai que tudo diz sim. Não, ele vai interagir com a sua versão adolescente. Isso gera uma conexão muito grande. Você vai perguntar, às vezes mais do que falar. Uma escuta ativa. Uma escuta que não fica julgando. Meu Deus, ele está falando... Não. Ouve, com espaço, por mais que assuste. Eu sei que tem um linguajar muito jovem, uma maneira de falar, e às vezes alguns conteúdos que nos assustam, mas primeiro ouve, com o peito aberto, porque você só vai conseguir ser uma voz ativa se você tiver essa escuta ativa também. Porque senão ele vai rejeitar a sua presença. E aí vai começar a esconder. Se é que já não faz. Então, você vai ser acessível. Não permissivo. E vai, lógico, corrigir tudo o que precisar. Mas ouvindo, não só... sabe, interrompendo o tempo inteiro. Então, esses 15 minutos, e aí eu já digo para as famílias que já estão num estado mais avançado de afastamento, em que é mais difícil ter acesso ao filho, vai ser difícil no começo, mas você precisa persistir. Esse método ele vai funcionar a médio e longo prazo. Maravilhoso se a curto prazo já surtir efeito, e vai, porque essa estranheza já é assim, eita, meu pai parando tudo para ficar aqui 15 minutos comigo. Vixe, ele não disse nada quando eu disse aquilo. Eu estou tentando falar como um jovem falaria. Fala, minha mãe tá... Essa estranheza já quebra um padrão de resposta reativa que muitas vezes existe na comunicação entre pais e filhos. Então, você vai com essa presença significativa, que pode ser pouco tempo, 15 minutos. E pode até ser dividido em 3 minutos, aliás, 3 momentos de 5 minutos. 5 minutos de manhã, totalmente presente, olhando no olho, acorda seu filho abraçando, que nem você fazia quando ele era criança. Sabe, aproveita as férias, que as manhãs são mais livres, para ficar com ele de manhã, tomar um café da manhã juntos. Cria esse vínculo. São momentos significativos. Faz uma receita junto. Tudo que parece banal, que parece se perder desnecessário, gente, isso tem um valor tão grande que as famílias abriram mão, muitas vezes, da refeição em família, de cozinhar para ele ver processo. A comida não é uma coisa que você pede no aplicativo e chega, não. É algo que tem que ser construído também. E aí já gera uma nova habilidade no seu filho com essa presença. Faz sentido, gente? Estou tocando o coração de alguém assim? Aproveita esse momento de férias, que eu sei que muitas vezes não são as suas férias só, dos seus filhos, mas aí você abre mão de algum tempo para entregar para ele. Tempo de presença. Ok? Autonomia com limites. Nem bota na bolha, nem coloca numa gaiola, mas ensina a voar e sabendo por onde não caminhar. Então, essa autonomia precisa ter um limite. Eu tenho que olhar o tempo aqui, porque eu vou na conversa, eu amo esse tema, né? Enfim. Mas essa autonomia,
que você vai dar liberdade, não vai resolver tudo pelo seu filho. Outro grande erro dos bons pais, achar que tem que resolver tudo para o filho, tudo por ele. E aí ele não desenvolve essa habilidade de lidar com as próprias frustrações. E os acordos conscientes de tela. Inclusive, vai lá no manual que vocês vão receber no grupo, os acordos de tela, assim, de uso consciente da tela. Um deles pode ser de que a partir das 22 horas, né, você vai estipular isso, não tem celular no quarto. Tira o celular do quarto. Gente, 10 horas, desliga, bota aqui no corredor, bota lá num armáriozinho, bota no seu quarto, na sua gaveta, mas não deixa ele, é muita distração. Tá bom que tá nas férias, bota uma horinha a mais, mas também não estica tanto, porque depois as aulas voltam e é mais difícil trazer de volta, né? E a rotina de sono, um dos grandes males dos nossos jovens é ele não dormir o suficiente. Tanta coisa que a gente confunde com ansiedade, confunde com depressão, confunde com falta de atenção, é só falta de sono de qualidade. E se eu passar a noite olhando para uma tela, aquilo vai atrapalhar. Então tira, faz um acordo. E aí nem todo acordo precisa ter uma contrapartida de então, que eu lhe dou um presente. Não. Você vai ver o benefício disso, dormindo melhor. Entendeu? Mas acorda, conversa, sem violência, né? Sem aquela conversa, vai tirar, vai. Repito, a gente precisa falar a linguagem deles. Muitas vezes é respirar fundo para não ser tão reativo, mas criar esse vínculo. E ter essa voz ativa, através da escuta ativa, e ser o influenciador na vida do seu filho. Então, ó, só esses 3 pilares já tem uma transformação no relacionamento entre vocês. Presença significativa, que, repito, não precisa ser tanto tempo, mas precisa ser tempo de imersão um no outro, né? Assim, realmente conversar, olhando no olho, entender, interagir. Autonomia com limites e acordos conscientes de tela. Ok? Posso passar? E tem 5 acordos aqui para resgatar o vínculo com o seu filho adolescente. Quero que você leia comigo aí, fale em voz alta e interaja com esses acordos aqui, porque eles, se realmente encontrarem um lugar para florescer dentro da sua consciência, vão trazer grandes transformações. Primeiro acordo, lê comigo aí, viu? Todo mundo. Assim, não vai dar para ouvir, mas em casa você fala em voz alta. Eu vou estar presente de verdade. Repito, vai ser um pouquinho difícil no começo para reconstruir essa ponte, mas você não vai desistir. Eu vou te escutar com o coração. Tem gente falando aí, eu comecei a ouvir também. Eu vou te escutar com o coração. Eu não vou só te escutar com a mente. Eu não vou te escutar só com julgamento. Eu vou te escutar olhando para um indivíduo que muitas vezes não teve repertório para se autoconhecer. Os 3 pilares na formação de um ser humano são identidade, eu entender quem eu sou, capacidade, o que eu consigo fazer, o desenvolvimento das minhas habilidades e pertencimento. Se eu não tenho essas 3 coisas, se eu não me sinto pertencente à minha casa, se eu não tenho um vínculo, se eu não consigo interação na minha escola, se eu não tenho um vínculo, seja na igreja ou na minha família, eu vou buscar preencher esse pertencimento. E muitas vezes vai ser num grupo, numa plataforma ruim, né, que tem muitas, inclusive muitas disfarçadas de plataformas positivas, em que ele está só jogando, é só um joguinho, é só uma brincadeira, é um grupo de amigos, mas que não tem nenhuma atenção para o conteúdo, então ele vai consumindo aquilo e vai se sentindo pertencente, ele quer ser aceito. Então você vai ser a pessoa que o aceita, para ser tão presente, ter esse vínculo tão forte que consegue direcionar. Eu vou te escutar com o coração, acordo 2. Acordo 3, todo mundo aí em casa falando, eu vou te dar espaço, mas com direção. Olha que legal, estão falando mesmo em casa. Mas com direção. Essa direção é muito, muito importante. Não é só o espaço e nem é só a direção, são os 2. É guiando, orientando, tirando as arestas, mas deixando espaço para ele se desenvolver como um ser, um indivíduo que de fato ele é, né? No final das contas, ele nasce através de nós, ela veio no nosso lar, mas ela também vai ser um ser que vai interagir com o restante do mundo. Então, dá esse espaço, mas com direção. Não finge que não está vendo, gente. Não finge que não está vendo, por mais que doa. Tem coisas que os nossos filhos entregam em sinais de comportamentos que a gente prefere não confrontar. E esse silêncio que vem da nossa parte também é muito ruim. É o abandono. Então, por mais que doa, respira fundo e interage.
Quarto acordo, eu vou entrar no seu mundo sem invadir. Você precisa entender essa linguagem toda essa transformação que está acontecendo. E eu me coloco também à disposição, através da plataforma da Academy, a gente traz muito esses insights, né, sobre a diferença de gerações. Inclusive, estamos preparando um conteúdo muito rico do Encontro de Gerações, que é como um documentário, uma palestra minha para jovens, mostrando como é que como era o mundo do nosso tempo, né? Como era a vida analógica, sem tantas interferências do digital, para que ele entenda melhor como é que você se comunica, como é que você pensa enquanto pai e mãe, mas também um documentário e uma palestra para os pais, para entenderem como o mundo digital afetou a maneira como os nossos jovens pensam e se comunicam. E depois um momento para que vocês assistam uma palestra juntos. Imagina uma palestra dessa, só que mais no estilo programa de TV, para ser da linguagem dele, para você assistir em casa, junto com ele, junto com ela, no sofá, espelha na TV e tem esse conteúdo juntos. O Encontro de Gerações que a gente está promovendo vai propor isso, né? E tudo lá na nossa plataforma. Então, eu vou entrar no seu mundo, vou te entender melhor, mas não vou invadir. Porque se eu chego batendo porta, ele vai dar um jeito de pular a janela. E o acordo 5, eu vou te preparar para a vida, não só para as notas. É outro problema, essa questão da educação, e eu falo agora como diretora também, da gente impor tanto conteúdo e tanta performance para uma prova e muitas vezes não para a vida, não preparar para a vida. Né? Então, você vai olhar seu filho, sabe aquela frase que diz assim, se um peixe for julgado pela capacidade de subir em árvores, ele vai ser sempre um fracassado. Mas se ele for avaliado como quem nada, ele vai ser um... Você entende o que eu quero dizer? As pessoas têm habilidades diferentes, têm expertises diferentes. E se elas não forem alimentadas nessas suas fortalezas, muitas vezes passam a vida só tentando ser medíocre ou um pouquinho bom em algo que elas muitas vezes não vão usar também, a gente perde tempo de desenvolvimento de habilidades reais. E habilidades para a vida. É preparar o seu filho não só para a nota, olhar para a nota como um diagnóstico, ajudá-lo a aprender, porque todo conhecimento é positivo, interagir com ele nos estudos, ajudar em qualquer disciplina, mas que ele seja mais preparado ainda para a vida. Que ele tenha suas expertises, suas forças, suas intencionalidades, o que você já é. Por exemplo, eu era péssima em matemática. Se eu fosse só julgada por isso, gente, eu não estaria aqui falando, mas eu já gostava de me comunicar, de escrever. E essa minha força me trouxe até aqui. Então, para a gente entender, encontrar as habilidades dos nossos filhos para dar mais força para elas. E eles, assim você muda até a percepção sobre eles. Muitas vezes ele não vai ser nunca bom em geometria, mas ele desenha tão bem, ele tem um valor tão grande na sua arte, ou na sua oratória, ou ele é uma pessoa que tem tanta organização, enfim, tem algo de forte aí que precisa ser visto e colocado para fora. E você também é um missionário nisso. Você é o educador também. Eu falo que a escola é a segunda casa da criança, mas a família é a primeira escola. E essa é uma decisão também dos pais. Faz sentido, gente? Vou mandar esses acordos também lá no grupo, para a gente continuar aqui com o nosso conteúdo. E vai também um termo de compromisso familiar do resgate. A gente está mandando lá, você vai ver um termo como se fosse um contrato. Primeiro você lê todinho, reflete sobre ele. Depois você chama seu filho para uma conversa bem bacana e lê junto o acordo. Ponto a ponto, discutindo quanto aquilo vai beneficiar a vida e o relacionamento de vocês. E através disso, assina como um contrato. Por que não? Por que a gente tem que deixar os relacionamentos tão abstratos, não trazer ferramenta visual para eles? Para nortear. Por isso que tem manual sim, tem ferramenta sim, tem termo de compromisso. E você leva isso numa conversa. Até vai para ser um tema de conversa relevante. Daqueles 15 minutos, eu acho que vai dar mais tempo nessa conversa. Mas aí você vai criando um vínculo. Pode ser que ele hesite, assinar, ache besteira. Ele não tem a maturidade para entender, então você não vai julgar. Você vai dizer, filho, vamos dar uma chance, vamos junto, vamos testar aqui. E vai ser aquela voz, né, que é assim que você orienta. É a liberdade do jeito dele, né, muitas vezes, mas com orientação. E não vai desistir. Porque pode ser muito cansativo. Cansativo a ponto de dizer, desiste, depois vai. Não faz isso. Não faz isso. Porque muitas vezes o silêncio do seu filho e esse jeito, né, arredio, ou caladão, ou ausente, é até um jeito dele lhe perguntar, mesmo eu não sendo fácil de amar, você continua aqui?
é algo profundo para a gente pensar. E se não for tão fácil me criar, você ainda vai insistir em mim, interagir, em me amar, em me ensinar? Eu me emociono com essa frase. Muitas vezes o grito é esse, ou o silêncio, o afastamento é isso. Será que ele vai me amar, mesmo eu sendo tão desafiador, ou vai desistir de mim? E essa desistência diz muito mais. Certo, gente? Respira. Mas que... A equipe tá chorando. Que a gente consiga tocar, sabe? Tem tantas famílias se perdendo no caminho e estão lá dentro, é só uma parede. Tira o celular, mas bota a mão no lugar. Conversa junto, orienta e faz do celular uma ferramenta positiva. A tecnologia não é a vilã. O vazio é. Ele vai preencher de alguma forma. E é por isso também que o mundo vai exigir muito dos seus filhos, eles estão sendo preparados de outra forma, né? Muitos não estão sendo preparados para isso. E a gente trouxe essa ferramenta, né, a Academy, através desse olhar enquanto educadora e como mãe, para fazer da tela, que já é realidade, né, já está no quarto dele, na mão dele, no bolso, na vida, ainda mais com o advento da inteligência artificial, que, gente, vai trazer uma transformação ainda mais profunda, a gente precisa entender um pouco dela, mas preparar os nossos filhos para que eles sejam os usuários dessa ferramenta, que eles saibam utilizar essa ferramenta e não utilizados por ela. Tem outra frase importante, aí já vou dar até uma dica de um documentário para você assistir no Netflix, que chama O Dilema das Redes. Maravilhoso. O Dilema das Redes vai falar sobre essa questão do quanto o algoritmo consegue entender tudo que você gosta, o que você pensa, como você age, e assim ele vai mandando mais de coisas para você interagir com ele. Por exemplo, você acredita que se uma menina tirar uma foto, postar no Instagram e rapidamente deletar, ou tentar tirar, o algoritmo entende como uma questão de autoestima e manda um anúncio de um produto de beleza? Só para você entender como é que funciona o algoritmo. Ele sabe onde é que a gente está olhando na tela do celular, por quanto tempo, interagindo com o quê, qual o vídeo que mais chama a nossa atenção, e vai mandar mais disso. Então, e isso é pra gente também, viu? Assim, tudo que a gente acredita é reforçado através do algoritmo, porque ele não quer nos fazer questionar, ele quer que a gente interaja com ele, para vender mais. Então, usar essa estratégia para interagir com a mente dos jovens de uma forma positiva, imagina, aí é a realidade, o algoritmo é a realidade. E se a gente usar isso para ensinar, para falar a linguagem deles? É por isso que surgiu a ideia dessa plataforma que traz os conteúdos que muitas vezes a escola, eu vou até passar aqui um pouquinho, a escola não consegue trazer, desculpa, gente, passei porque, tá aqui, criamos a Academy para oferecer aos jovens aquilo que a escola não consegue muitas vezes entregar, e nem os pais sozinhos. A escola tem uma série de conteúdos para trazer, que não é nem escolha dela, né? Tem uma estrutura pedagógica superior que nos exige e que não anda com tanta velocidade quanto a sociedade, principalmente falando em tecnologia. Então, a ideia da Academy é usar esse algoritmo para interagir com o seu filho e trazer uma solução que é parecido com a linguagem que ele já interage, certo? Que é parecido com a linguagem que ele já consome nas redes sociais, que ele já consome no YouTube, mas para entregar conhecimento, para entregar um conteúdo de inteligência emocional, palestra com um doutor na área, mas com uma linguagem acessível, com uma dinâmica. Dá até para colocar um pedacinho, André? Compartilhar aqui, né? Compartilhar a tela só um pouquinho do aplicativo, porque qual é o intuito? É a gente trazer conhecimento, é desenvolver habilidade através de uma linguagem que é acessível para eles. Porque se for aquela coisa positiva, uma pessoa falando o tempo inteiro, sem nenhuma interação, para a gente é difícil, né? Imagina um jovem de hoje. Então, é super editado, mas com relevância. É também falado na linguagem deles, mas com conteúdo curado. São 5 doutores fazendo a curadoria de conteúdo do que vai para a plataforma. De inteligência emocional, de inteligência artificial, entender dessa ferramenta. Educação financeira, produtividade, neurociência. Tem um curso meu também de criatividade, aí sou escritora e compositora, tenho um curso de criatividade. Oratória, uma das habilidades mais importantes, sobretudo no advento da tecnologia. Quem conseguir se comunicar bem vai precisar vender sua ideia com mais força. Todos, por exemplo, o professor de oratória é um repórter, né? Do Globo Repórter, exatamente. Então, gente trazendo conteúdo, profissão de repórter, aliás,
gente trazendo conteúdo relevante, produtividade. Tem também edição de vídeos, profissões do futuro, que muitas vezes a escola não consegue trazer. Eu tô olhando aqui no prompt. Artes, até sobre respiração, mindfulness, vocês já viram sobre isso? Técnicas de controle de ansiedade. Trabalhar, de respiração tá lindíssimo, eu faço, inclusive. Eu pareço assim tranquilona, mas às vezes sou muito agitada, e isso me ajudou bastante. Conteúdo não só para os jovens, né? Assim, é direcionado para eles, uma linguagem adaptada para eles, mas muitos pais que interagem com a plataforma têm ganhos também. Tráfego pago, marketing digital, e-commerce, gestão de projetos. Tudo isso numa plataforma. Então, inclusive com influenciadores fazendo, né, essa ponte de comunicação entre eles. Agora, vamos lá. Agora que eu vou voltar para aquele slide lá. Que a pergunta é, quanto é que você imagina que custa, né? A gente tinha feito uma enquete já na nossa plataforma e a maioria dos pais acha que um curso deve valer, em média, né, uma mensalidade de 50 a 100 reais, alguns até 300 reais, porque conhecimento, de fato, é um valor intangível muitas vezes. Mas, se aí me disse, eu estou falando muito rápido, André, tá bom? A gente quer que seja acessível e que tenha não um curso, mas todos eles, até astronomia com Sérgio Sacani, muito bacana. Curso de filosofia, ética e cidadania. Repito, mindfulness, que é realmente uma técnica muito importante de se manter presente, de autoconhecimento. Segurança digital, entender os riscos que ele corre na internet, são muitos, mas ele vai ser orientado também através da plataforma. Nutrição, enfim, coisas que são importantes para a vida. Não necessariamente, não só para uma prova, mas ainda assim alinhados ao conteúdo que ele vê na faixa etária e na sala de aula. Tudo num só lugar. Mais um curso novo todo mês, esse é um compromisso. Eu estou falando aqui de um dos nossos estúdios, então aqui tem sempre gente gravando, levando para o pedagógico para fazer essa curadoria, o trato do áudio, da imagem, para entregar com qualidade, para que ele não desista, né? Porque o mais importante do que começar um curso é concluir. E, inclusive, o aplicativo está atuando em escolas pelo Brasil todo. Perfeito. A gente está em várias escolas também, trazendo isso como um aplicativo, já interagindo com as disciplinas, mas independente da escola, você pode ser, repito, você é a primeira escola do seu filho, então trazer isso para a realidade dele. Para a gente continuar até com o celular, mas dando utilidade para aquela tela. Uma utilidade que vai para além da besteira que ele consome com tanto, né, volume. Ele vai aprender e não vai sentir como se estivesse numa aula. Vai estar realmente interagindo com os conteúdos do modelo que ele já interage, com essa linguagem adaptada que parece YouTube, para que ele realmente engaje. Aplicativo, mais flexibilidade de tempo, então ele vai organizar você, lógico, vai ter esse cuidado de olhar quantos cursos ele já fez, qual se ele já concluiu alguma aula. Você recebe no celular, inclusive, o pai recebe a notificação, parabéns, seu filho acabou de concluir um curso, e faz essa interação com ele do feedback positivo. Você vai ter muito mais motivo para falar com ele, interagir com ele através de coisas que não vão ser só brigar, né? Assim, vai ser uma coisa realmente importante. E um certificado reconhecido. A gente é uma instituição reconhecida pelo IBN, Instituto Brasileiro de Neuroeducação, que certifica os nossos cursos, com esses doutores todos fazendo a curadoria, e o MEC certifica o IBN. Então, são certificados reconhecidos com um acesso completo, sem limitação. Não você está comprando um curso, mas uma plataforma como o Netflix mesmo, que, sei lá, escolhe a temática que quer aprender e faz o curso. Voltando para o preço. Aí, porque tem presente aqui, né? A gente quer muito que todas as famílias que estão aqui consigam levar para casa, e por isso tem uma condição ainda mais especial do que já é. Porque ele custa na plataforma, né, quem vai comprar diretamente no site, R$ 49,90 por mês. Eu tenho certeza que está todo mundo surpreso com esse preço. Porque, repito, não é por um curso, não é R$ 49,90 por curso. É uma mensalidade para todos os cursos. Tem 30 cursos postados, mais um curso todo mês. Tem laboratório de redação, tem laboratório de atualidades, tem curso de desenho, enfim, tem uma infinidade de temas para o seu filho interagir naquele mesmo, na lógica da internet, que ele já está adaptado a essa linguagem, na lógica do algoritmo que vai conhecê-lo, então tem uma inteligência artificial, mas do bem, que vai entender o que seu filho tem de aptidão e reforçar aquilo no aprendizado, fazendo essa comunicação com você e te mandando
todas as notificações sobre o engajamento, ou então dizendo só, está com 3 meses que ele não faz o curso tal, interaja com ele, pergunte como ele pode voltar, ou então mudar de fato de tema, mas para que ele não abandone a plataforma, você é informado. Mas aí vem um presente. Posso dar o presente, André? Opa, eu posso ler os comentários antes aqui? Por favor. Muito bom e barato. Minha filha já está fazendo vários cursos, já tem cliente da Olha aí aqui, que coisa minha boa. filha já está fazendo vários cursos, super empolgada. Queria na minha escola, revolucionário. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero na minha escola. Vocês conseguem ouvir os comentários do André? Plataforma sensacional. Oh, coisa boa. Gente, isso aqui é fruto de paixão. Agora, o ME é de Academy. Por que não é com Y, né? Academy em inglês? Porque ME é de Maria Esther, que é minha avó. Foi educadora lá no interior do Ceará, dando aula no Alpendre. E meu pai que foi educador, minha mãe é educadora, são, né, na verdade. E eu estou aqui nessa terceira geração, então isso aqui é fruto de paixão, de olhar para essa realidade e dizer o que a gente pode fazer de diferente. A gente vai virar as costas para a tecnologia, botar todo mundo numa bolha? Não, vamos usar ela a nosso favor. Mas agora vem o presente. Mais um. Para quem está aqui na live, quem participou do resgate, não fica só. Aliás, não fica agora em R$ 9,90. Preparamos uma condição ultra especial. R$ 39,90 por mês. Ainda mais barato. R$ 39,90 por mês para você ter acesso a todos esses cursos. Seu filho ser certificado por eles com uma gamificação. Então, terminou um curso, ele vai fazer um quiz super divertido e ter um certificado no final. Essa interação com você. Então, é realmente trazer essa plataforma para a rotina familiar como algo que vai agregar valor. Calma, ainda fica melhor. Adoro esses slides. Calma, ainda fica melhor. Porque realmente a gente quer que seus filhos tenham acesso. O bônus de quem está aqui na live é que, além do ano, né, esse valor, você vai pagar um ano. 12 vezes de R$ 39,90 e vai ganhar mais um ano. Com acesso a todos os cursos. Então, esse ano extra, em um ano, a plataforma vai ter o dobro de curso, né? Porque tem curso lançado, no mínimo, a meta é no mínimo um curso novo por mês. A ideia é que sejam mais. Então, ele vai ter muito mais conteúdo e mais adaptado à faixa etária dele à medida que ele for crescendo, numa plataforma que vai estar entendendo as aptidões, estão reforçando aquilo com essa gamificação. Então, vai ficar por 2 anos. Você paga um ano, com mensalidade de R$ 39,90 e ganha mais um ano de acesso. Tá? Mas isso só se eu for for na sua casa dar aula particular. A gente estava brincando assim. Vamos realmente fazer parte da rotina familiar de vocês e a Academy cumpre esse papel de trazer conhecimento, relevância e personificação. Como é que fala? Personificação, né? Não, personificação é quando a gente traz uma pessoa que de fato é bem... Não são máquinas dando aula, né? São experts. Mas também personalizar. Né? Cada aluno tendo sua trilha muito individual, respeitando as suas aptidões, mas também dando um leque para ele aprender sobre outras coisas. Inteligência artificial. Inclusive a Nina, o nome da minha filha, e nem foi eu que escolhi, foi uma homenagem dos meus sócios. A Nina é a inteligência artificial que vai interagir com o seu filho, não dando as respostas, mas criando uma maneira de aprender, de entender aquele conteúdo. Ela é totalmente segura, então a gente faz o tempo inteiro esse teste de segurança para que ela não fale nada que seja, né, antiético, que não ensine nada de negativo. E ela vai para o WhatsApp, também interage no WhatsApp com seu filho, tirando dúvidas. Gente, é muita coisa, né? Na escola, né? É como se fosse até uma professora particular no celular do seu filho, tirando dúvidas, não só do conteúdo que está na Academy, mas do conteúdo que ele está vendo na sala de aula. Ele pode tirar dúvidas e ela não vai dar a resposta pronta, ela vai criar o raciocínio junto com o seu filho. Então, ainda mais isso, né? Porque todas as ferramentas de técnica Pomodoro, ferramentas de mapa mental, tudo na plataforma, porque não vai precisar baixar um outro aplicativo para estudar. Está tudo aqui. Então, à medida que a gente tem um curso de produtividade que fala da importância de você ter uma agenda de organização, tem uma agenda dentro da plataforma que ele vai poder organizar os seus horários. O André está mexendo aqui, já mostrando a aba de aplicativos dentro da plataforma, e, repito, não é um custo extra, já está na assinatura. Ele vai ter técnica Pomodoro. Opa! Vou colocar aqui o trailer do professor Jair para ele assistir. Ah, sim, ele vai botar um trechinho. Esse é o Dr. Jair Rodrigues, que é o nosso professor de inteligência emocional, psicólogo, doutor. E aí, para você ver um trechinho de uma aula,
entender a linguagem que a gente gosta de trazer nos nossos conteúdos, né? Como um padrão de uma linguagem que se adapta ao que ele já está acostumado de ver nas redes. Então, são aulas assim, dispositivas com muita inserção de imagens. Ele consegue até botar para o inglês ou para o espanhol. Então, ele pode estudar. Tu deu pause? Ele pode estudar um conteúdo de inteligência emocional em inglês. Em aprender esses termos também. Então, não dá para botar o áudio aqui, mas é importante que você assista com ele algumas aulas. Interaja com seu filho, com a sua filha. Vá lá para o quarto dele, pega o celular, assiste uma aula, debate, discute. Ou, pelo menos, acompanha na questão do engajamento dele. Você tem relatórios lá, você vai ter essa comunicação para saber se ele está realmente interagindo com esse conteúdo e aprendendo. E assim, no dia a dia, você vendo essa transformação. Por que a gente fala que essa plataforma é tão eficaz no estímulo ao estudo? Porque é uma outra maneira de ensinar os conteúdos que ele está vendo em sala de aula. A educação financeira conversa com matemática. Ele vai ter muito mais engajamento na disciplina de matemática se ele entender a utilidade disso para a vida. Então, a plataforma faz esse link, né, dos conteúdos que ele vê em sala de aula, que são importantes também, mas com uma contextualização, né, entendendo o valor. O jovem de hoje ele não é mais guiado por que tem que fazer. Ele quer uma motivação além disso. Né? Ele quer entender qual é o valor para a vida. Ele quer profundidade, porque senão ele perde o interesse muito rápido. Então, essa é a ideia da plataforma. Eu já avancei um pouquinho o tempo, mas estamos ainda respeitando 1 hora, né? Deu aqueles 10 minutinhos para quem estava entrando. E, gente, só continuando aqui. Ah, sim, tá aqui o QR Code. A gente vai colocar também lá no chat como link, né, para você aproveitar esse bônus super especial de uma plataforma ainda mais barata do que ela já é e ainda mais 1 ano extra de acesso liberado a todos os cursos pelo seu filho. Com essa curadoria que é extremamente relevante, assim, de pessoas que amam a educação, que acreditam no futuro, né, através do que os nossos filhos e jovens aprendem hoje. Então, ou você aponta, né, se não estiver vendo com o celular, ou clica no link mais tarde lá no grupo. Já, o pessoal está colocando agora. Já está colocando agora, já está lá no grupo o link de acesso para você aproveitar esse bônus especialíssimo. E aí, gente? Feedback, André, o que é que estão dizendo? O pessoal já recebeu aqui o link, sensacional. Muito bom. O curso pode ser consumido por vários idiomas, exatamente. Sim, já entendeu aqui. Em português e em espanhol. Que bênção aprender em outras línguas. O pessoal gostou, viu? Que coisa boa. Esse é o intuito, gente. A Elisângela perguntou se pode para quem mora fora do Brasil. Mundo todo. É uma plataforma digital, né? Então é como um Netflix. Você acessa, baixa o aplicativo e tem acesso aos cursos. Inclusive, se seu filho aprende também outros idiomas, aproveita para reforçá-los. Ou o contrário, né? Tem gente que... Nós temos alunos que moram em outro país, mas que têm família de nacionalidade de língua portuguesa, então o ideal é que ele estude em português para reforçar e não perder o idioma materno ou paterno também. Mas você tem 3 idiomas lá para conversar, em breve outros, né? Isso aí. A gente consegue traduzir em outros idiomas também. E tem inclusive curso de idiomas dentro da plataforma, né? Tem aulas de inglês, aulas de expressões idiomáticas. Muito conteúdo, gente. Muita gente boa, ensinando coisa relevante. E aí eu faço esse reforço dos conteúdos que são como inteligência emocional, filosofia, criatividade, oratória, essas habilidades que são as soft skills, né? Que muitas vezes são negligenciadas pelo ensino tradicional, mas que a gente pode trazer para nossa realidade em casa. E a gente espera muito que vocês interajam com os conteúdos junto. Em breve vai ter conteúdo para a família, a gente está em produção, aquele encontro de gerações, então você vai usufruir no acesso do seu filho, mas estudando junto com ele. Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que a gente possa concluir aqui? Quem quiser mandar pergunta no chat, pessoal, a gente está recebendo aqui. Perfeito. O chat é importante porque assim, ele não é livre para tudo, a gente vai deixar aberto agora para perguntas e dúvidas, depois a gente vai continuar mandando algum conteúdo relevante. Essa live fica salva até para você mandar o link para alguém. Nossa, eu queria mandar para o pai do meu filho, eu queria mandar para minha irmã que tem filho adolescente, então fica lá o link. O pessoal está perguntando da faixa etária. Perfeito. O foco é de 10 a 17 anos, né? Quando a gente trabalha em escolas, é de 6º ano
do fundamental anos finais até a terceira série do ensino médio. Mas a gente tem alunos com mais idade, até 20 anos, é uma linguagem bem adaptada, não é boba, né? Assim, é conteúdo mesmo, mas com interação. E a gamificação ajuda muito nisso, né? Para o aluno ter esse engajamento. Vamos dizer que até 20 anos é o ideal? Mas olha, eu mesmo já fiz alguns cursos. Eu tenho certeza que você vai querer assistir alguns. Quando a gente manda degustação para educadores, né, que vão levar para suas escolas, todos eles ficam encantados. Nossa, eu aprendi muito nesse curso. Então, vale a pena você fazer também em casa. O pessoal falando que é a Netflix da educação. Entenderam aqui? Ó. É, exatamente. O intuito é esse. Recapitulando, o propósito é usar tudo que a internet e a tecnologia trouxe que vicia, que engaja, que interage com os alunos, aliás, com os jovens, mas agora trazendo numa ótica educacional, que funciona para ele interagir, ele aprender curtindo, né? Então, esse fica o nosso convite para a transformação. Hoje pode ser o dia em que você resgata seu filho, resgata o vínculo com ele. E talvez ele nem perceba agora, talvez não tenha maturidade ainda, mas no futuro ele vai te agradecer por isso, pode ter certeza. Esse é o convite para que você não desista, por mais desafiador que seja. E, na verdade, você não está desistindo, né? Senão não estaria aqui. Mas que nos desafios do dia a dia você tenha ferramentas, paciência e muita fé. Então, pedido aqui, Deus abençoe imensamente o lar de cada um de vocês e contem com a gente como parceiros nessa missão, através da plataforma, das redes sociais, do meu Instagram, enfim, dos contatos que você já tem e do próprio chat. A gente está aqui. E o time de suporte também, um time maravilhoso que está disposto a tirar dúvidas, mas também interagir com as famílias da melhor maneira possível, porque a gente aprende daí para cá também e constrói um conteúdo mais significativo ainda. Link no grupo, Link nos nossos grupos. Tá tudo lá. Link no grupo, gente. Vamos interagir nos grupos também. A gente vai mandar esse conteúdo. E recapitulando, vai lá, o manual do método Conexão Real, com as diretrizes de como você aplicar no dia a dia na sua família. Vai o termo de compromisso para você ler com o seu filho e assinar junto com eles. E vai também dar todas as informações sobre a plataforma. Tá tudo lá. E o link para você mandar a live para quem você acha que vai ser relevante também de aprender com esse conteúdo. Espero muito ter honrado o tempo de vocês e ter honrado as minhas raízes na educação. Espero que seja muito valioso, que traga transformação real. Um beijo grande e muito obrigada.